Muito bem, estamos começando mais um episódio do nosso podcast que vem trazer um pouco sobre as informações da doutrina espírita, o podcast Espiritismo Cristão, e estamos muito felizes em poder estar novamente aqui, irradiando essas energias, trazendo um pouco de pensamentos, informações, reflexões, para que a gente possa, na medida do possível, aplicar nas nossas vidas, em busca de uma vida mais plena, uma vida mais calma, uma vida mais conectada com as energias do bem, com os mentores e principalmente com Jesus Cristo e Deus, nosso Pai. Estão aqui comigo então o seu Luiz Miller, como sempre, né, trazendo aí todo esse conhecimento, essa bagagem de estudos, enfim. E o capitão também, um parceiro para nos ajudar a debater um pouco, também trazer um pouquinho dessa mensagem tão importante, né, e que a gente precisa tanto. Então vamos iniciar rapidamente agora com uma breve oração do capitão e na sequência vamos trazer o tema de hoje. Está com você, capitão. Olá, queridos irmãos, que possamos ter momentos muito especiais, envolvidos pelo amor e pela paz do nosso Mestre Jesus. Nós vamos então, nesse momento, pensando em Deus, pensando em Jesus, pedir pela assistência da espiritualidade, de forma que possamos ser instrumentos à divulgação da doutrina espírita, inspirado por esses nossos irmãos, de forma que temos condições de achar as palavras certas que traduzam os ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho, focados nas orientações emanadas por Kardec, suas obras básicas, e por todas as obras complementares que utilizamos para nos guiar. Que possamos ter momentos, então, muito agradáveis e que juntos possamos construir novos conhecimentos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Que assim seja, seu Luiz Miller. Que bom estarmos aqui novamente para conversar um pouco sobre coisas tão boas, né, seu Luiz? Pois é, boa tarde, ou, enfim, nossa saudação ao nosso querido Anderson, o capitão, ao nosso técnico, também É o Everton. Everton, Isso. né? Então, nossa saudação fraterna a todos e a todas aquelas pessoas que irão ouvir, assistir o nosso podcast. A nossa rogativa a Jesus, no sentido de que todos recebam as bênçãos do nosso Mestre amado, pacificando seus corações, clarificando suas ideias, como falou o nosso irmão capitão na prece, no direcionamento sempre para o bem, né? O objetivo é sempre buscar em Jesus as orientações, os nortes que ele deixou para o nosso comportamento, para que, norteados por esses princípios benfazejos que ele veio nos trazer e que representa a prática da lei de Deus, nós estaremos, então, assim, pavimentando a nossa caminhada em direção a Deus, que é a proposta de todos nós, né? O objetivo maior é caminhar em direção a Deus, buscar essa luz maior, que é essa espiritualização já num nível de pureza, ou seja, como Jesus já alcançou esse nível, todos nós poderemos alcançar ao longo do tempo, né? E claro, vamos colocar tempo nisso, né? É bastante tempo, mas a grande proposta é obedecer àquela determinação de Jesus, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, né? Então é nessa direção que nós vamos conversar hoje, né? Isso. Do nosso comportamento e assim por diante, né? É isso aí, seu Luiz Miller. Principalmente com foco que eu acho que muda a nossa visão de vida, enfim, né? E que eu acho que se fosse algo mais claro para a humanidade, nós teríamos um mundo muito mais avançado espiritualmente falando, assim, em termos de sentimento, de amor, né? Sim. Que é a questão da causa e efeito, né? Sim, sim, sim. Tudo que fazemos, pensamos, emanamos, tem um efeito.
E infelizmente nós vemos uma humanidade hoje que vive como se não houvesse amanhã, né? Muitas vezes, né? E a gente sabe que isso não é dessa forma que as coisas funcionam, né? E em decorrência disso a gente vê tantas tragédias, né? Tantas pessoas usurpando poderes, né? Ou pessoas tirando a própria vida, né? Imaginando que não há uma consequência, né? E nós, através dos nossos estudos, né, entendemos que tudo tem uma consequência e a gente consegue entender muitas dores do mundo, né, como essas consequências, né, de causas, né, passadas, né? Então a gente abre falando um pouco sobre isso, seu Luiz. A palavra está com o senhor. Então tá bom. Muito bem. Então nós já podemos observar pela conversa inicial do nosso irmão Anderson que nós vamos hoje tratar especificamente da lei de causa e efeito. Só para lembrar os irmãos é que a lei de causa e efeito é um dos postulados, né, da doutrina espírita. E como nós temos dito, todos os postulados, né, espíritas, eles são extraídos do Novo Testamento, do Evangelho do Cristo, das palavras dele, né? Então nós vamos começar também buscando, né, uma fala assim de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. A cada um será dado segundo suas obras. Isso todos nós conhecemos já, quem estuda o Evangelho. Eu só marquei aqui para não esquecer de falar, né? O senhor não lembrou de cabeça, seu Luiz? Pois é. Decepcionante. Não, a frase sim, mas eu não tinha certeza na fonte, né? Vou dar um desconto. Então tá bom. A cada um será dado segundo suas obras. Foi Jesus que falou, e Mateus, né, o nosso evangelista primeiro lá, registrou no seu capítulo 16, no versículo 27. Vamos repetir para que os irmãos possam também pesquisar, porque a proposta espírita é daquela que para que cada um construa a sua fé, alicerce o seu conhecimento na razão, também, claro, no coração, no sentimento, né? E para isso nós precisamos ir atrás, né? Ir atrás. Então, hoje nós não vamos falar nos demais princípios, mas todos eles que estruturam, né, a doutrina espírita, como toda a filosofia, toda a ciência, são extraídos do Evangelho do Cristo. Mas eu quero me prender um pouco mais tempo numa fala de Paulo. Certo. O apóstolo Paulo, ele vai falar lá para os irmãos da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 6 e versículo 7. Olha o que ele vai dizer. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Está esclarecido, está explicitada a lei de causa e efeito, né? E ainda mais, detalhando a questão do semear. Esse verbo precisa ser bastante notado por todos nós. Porque quando é que nós estamos semeando? A todo instante nós podemos semear com palavras, com atos, com pensamentos, né? Com juízos que falamos, enfim. Isso se repete inúmeras vezes no Evangelho, né, seu Luiz? Plantar numa terra boa, plantar, né? Nós vamos ir lá no Sermão da Montanha, que está em Mateus 7. O Sermão da Montanha, como nós sabemos, ele contempla os evangelhos, né, os capítulos ali do sermão, que são 3 capítulos, total. 1, 2 e 3. Isso aqui está fora, realmente, né? Então, são 111 versículos, é o Sermão da Montanha. Mas olha só o que vai dizer aqui, ó. Porque com o juízo que julgares, sereis julgado. Isso é ação e reação, é causa e efeito, né? Porque com a medida que medirdes, sereis medidos. Então isso está tudo em nossas mãos.
A lei de No causa Pai Nosso, né? É? Perdoai as nossas dívidas na medida Pois que é. podemos perdoar nossos E o devedores. pior é que mudaram a palavra dívidas para ofensas. Ofensas, né? Eu acho que isso é uma injustiça, porque ofensa é uma coisa muito leve perto de dívidas, né? Aham. As dívidas são coisas assim mais complicadas, né? Mas a gente vê até no meio espírita, né? Fazer empréstimo, perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Eu prefiro lá o original, lá, né? Perdoai as nossas dívidas. Essa coisa mais encalacrada, mais forte, mais profunda, que muitas vezes vem até de outras encarnações, né? Certo. Então, a questão do semear, que o Paulo fala aqui, é muito importante, porque a cada ação nossa, nós vamos ter uma reação. Aliás, lá na física, nós temos a terceira lei de Newton. Exato. Né? Está na nossa natureza. Está na nossa humana natureza, isso já, né? Seu Luiz? E ainda diz lá que o efeito vem sempre o contrário, ou seja, volta para a fonte, né? Perfeito. Né? Toda ação tem a sua reação, só em sentido contrário, né? Ou seja, eu faço para você, daqui a pouco vem para mim. Ou já é imediato. É muito... Né? E só que o Evangelho, a doutrina espírita, procura usar mais a lei de causa e efeito, porque lá na física, na terceira lei de Newton, a gente não vê a presença da misericórdia. Ali é uma coisa bem fria. Jogou a bola na parede, ela está de volta em seguida. E na lei de causa e efeito não é assim, né? Você vai tempo. Deus, como diz lá o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Deus sabe esperar. Esperar o quê? Que o Espírito se fortaleça para que possa receber essa bola de volta no tempo oportuno, né? Adequado. O senhor queria dizer alguma coisa? Aqui a lei de ação e reação, ela tem uma palavrinha que diferencia bastante da lei de causa e efeito. Sim. Que é igual e em sentido contrário. Sim. E lá a lei de causa e efeito não tem a palavra igual. Né? Porque o resultado do que nós fazemos vai ter o tempero, digamos assim, da misericórdia divina. Sim. E de tudo que nós fazemos de bom. Das nossas mudanças. Das nossas mudanças. Isso vai aliviar Perfeito. o fardo, né? A nossa bondade é um remédio. É um remédio. Né? Que pode não curar, mas pode aliviar a dor. Né? E para os outros e para nós. Para né? nós, exatamente. Exatamente. Muito bom. Então, cuidar no que você está semeando, eu até gosto de considerar a questão das sementes aqui na agricultura nossa, né, na nossa zona rural, que nós temos para cada semente um tempo de germinação. Né? Perfeito. Então, no sentido moral, depende do tipo de semente, nós vamos colher ao longo, talvez, dos séculos. Eu gosto sempre de lembrar lá do incêndio do Circo de Niterói, né? Ali levou quase 2000 anos para reunir aqueles espíritos, provocar aquele incêndio, para eles reparar uma semeadura feita lá no ano 145, 150 da era cristã. Então, tem todo esse... A misericórdia tem essa questão, né? De fazer com que... Eu fico imaginando, né, em todos esses séculos, esses espíritos foram reencarnando. Eles foram se preparando para depois chegar nessa final lá do Circo de Niterói, em 1961. Né? Perfeito. De formas que, então, a gente vê que o Evangelho já prevê isso, né? Essa coisa que o Espiritismo hoje fala bastante da lei de causa e efeito, que nós estamos diante do produto das nossas semeaduras, que com a reencarnação e a imortalidade da alma, nós vamos verificar que essa semeadura nós fizemos nesta encarnação também, mas fizemos em todas as outras encarnações, nas diversas culturas que nós participamos. Perfeito. Porque ao longo do tempo, nós já reencarnamos na Europa, já reencarnamos na Ásia, né? Já na Oceania, na África, aqui na América. De todas essas culturas, nós trazemos alguma coisa conosco. Coisas boas, né? Porque a lei de causa e efeito, ela não é apenas para as coisas ruins, ela também é para as coisas boas, porque todo bem que você pratica, né, retorna ao endereço, né, do emissor. Né? Perfeito. Então, na verdade, muitas vezes a gente vê companheiros nossos, inclusive,
muitas vezes sem um conhecimento mais profundo, né? Conversando entre si, né? Da lei de causa e efeito, mas jamais leva em consideração as coisas boas. Coisas boas. Mas nós temos que entender que essa lei, ela rege também e principalmente as coisas boas, né? Que através desse processo reencarnatório, nós vamos evoluindo, nós vamos mudando, porque a mudança, né? A mudança é a grande lei do universo, né? Nada Luiz, está parado, né? Exatamente. Uma questão que o senhor falou agora, que eu acho que é importante a gente trazer um esclarecimento, eu tenho visto... Acho que assim, em primeiro lugar, quando a gente fala dessas leis naturais, né, capitão? Assim, que é, né, lei da gravidade, essas diversas leis naturais, né? É uma questão de raciocínio. Se existem leis naturais, a questão espiritual não pode ser tão diferente Nada do diferente. natural. Nada né? diferente. Então, assim, não tem um extraordinário, né? Tem o incompreensível, talvez, mas não o extraordinário, né? Claro. Talvez nós não entendamos, né? Mas são leis que seguem a mesma normativa das nossas leis naturais. Ou seja, né? Se eu talhar uma faca no meu dedo, ele vai cortar e vai sangrar, né? E essa lógica é causa e efeito. Segue para a questão espiritual. Sim. Mas eu vejo digamos assim, algumas falas, até de pessoas assim, intelectualmente conceituadas, né? Eu já vi algumas falas em podcast, né? E eles levam essa questão da reencarnação, ou dessas expiações e provas, né? Ou karmas também, como às vezes é chamado, né? Como uma coisa muito simplória, assim, e principalmente às vezes uma coisa que é uma punição de Deus. Você fez isso, então você vai ser punido, né? Então, assim, a gente vê muito isso, sabe, seu Luiz? E a gente estuda e começa a perceber que, na verdade, é a mesma lei daqui, né? É uma coisa que você mesmo faz e você acaba colhendo os frutos dessa semeadura, né? Semeadura. O capitão vai fazer um parênteses agora aqui, mas eu acho muito importante nós esclarecermos isso, a gente volta, sabe? A gente volta a para as isso. pessoas entenderem que a coisa, primeiro assim, vai ser difícil a gente explicar isso de uma forma muito afinada em uma hora e pouco. Não dá. Vamos né? procurar muito sintetizar, estudo, né? Para se compreender. Mas não é algo simples. Não Sim. é algo simples. Assim, Sim. eu fiz uma coisa errada, Deus vai me punir. Não tem nada disso, né? Não, então, não. capitão, fala aí. Primeiro que não há punição, né? É resultado de nossos próprios atos, nossas escolhas. Sim. Mas é interessante uma colocação que uma amiga nossa fez recentemente no estudo, foi nessa segunda-feira. Nós estudamos o Evangelho da segunda de manhã, um estudo que foi iniciado com o seu Luiz lá atrás, e atualmente a nossa irmã Sofia toca esse estudo lá no Pai do Senhor. Eu estou lá toda segunda-feira às 7h30 com nossos irmãos. E uma amiga nossa, a nossa querida Cristina, lá do Pai do Senhor, fez uma colocação que me marcou bastante. Ela falando que, numa viagem que ela fez para o Rio Grande do Sul, que ela é gaúcha como eu, ela foi roubada no ônibus e ficou sem lenço e sem documento, como ela mesma falou. Nossa. E aí, quando ela comentou, poxa, fiquei numa situação, fiquei sem nada, me roubaram, levaram tudo. Teve companheiros espíritas que falaram, mas então tu deve ter roubado muito lá. Nas outras encarnações, não é bem assim. Não tem essa. A lógica não é essa. Né? Ora, que julgamento mais, né, raso, né? Simplório, como a gente pode dizer. E mesmo que fosse, não temos o direito de forma nenhuma, afrontar dessa maneira o nosso maneira. irmão, nossa irmã, né? Não. Pode ser dívida de qualquer outra coisa, né? Passa por uma dificuldade que estamos todos sujeitos a isso. Eu sempre peço e procuro fazer, né? Não personificar nunca uma discussão. Ao você personificar ou personalizar, você vai citar nomes. Meu Deus, nós podemos estudar, né? Por exemplo, vamos estudar o autismo, vamos estudar a síndrome de Down. Podemos, em tese, estudar, mas jamais apontar irmãos que estão nesse processo. Né? Então, as discussões devem ser feitas discussão no sentido de troca de ideias, mas jamais citar nomes, né? E evitar a personalização, né? Isso Mas vamos lá, senhor Luiz, fala um pouco aí sobre
causa e efeito nesse sentido? Sim. Como é que essa dinâmica... O mais importante, como é que essa dinâmica se dá? Como é que isso acontece? É Deus que fala assim, olha, você não foi um bom menino, então agora você vai ter que sofrer. Pois é. Que é o que muita gente imagina, Pois né? é. O que nós precisamos também levantar, colocar na mesa, a questão da nossa natureza, né? O ser humano é formado de quê? Nós aprendemos inicialmente na religião tradicional que somos corpo e alma. Mas na doutrina espírita, nós vamos ver que existe um outro elemento que intermedia entre o corpo e a alma, né? Que Jesus chamou de túnica nupcial, né? E que o apóstolo Paulo chamou de corpo espiritual, né? Corpo incorruptível. E Kardec registrou com o nome de perispírito. Esse perispírito, ele é, como dizem os espíritos, semimaterial. Ele tem uma camada de matéria mais densa e a outra camada que é a né, de energia. A energia se liga ao espírito e a matéria, parte material, ao corpo físico. Mas qual é o papel dele? Claro que entre tantas outras funções, ele tem, claro, a função de ligar o espírito à matéria, mas ele também tem um papel muito importante de registrar as nossas ações. Nós imprimimos nele os feitos. Aquele fato que eu falei lá do ano 145, 150, que colimou com o incêndio do Circo de Niterói, isso estava gravado no perispírito. E essa gravação tem que ser eliminada dali. E quando é só uma gravação, até nem é tão problemático. O problema são as lesões que nós atingimos, né? Chegamos a lesar as estruturas desse corpo, que acabam essas estruturas lesadas na reencarnação, que é a volta do espírito a um corpo novo. Na formatação daquele corpo novo, nós vamos ter ali os possíveis sinais dessas lesões estruturais, que pode ser em questões de idiotia, pode ser, depende do tipo de lesão, né? Digamos assim, uma pessoa que abusou da sua inteligência. Problemas físicos, né? Mas que no passado ele abusou da sua inteligência, ele pode vir com idiotia. Aquela área estar comprometida, porque a área do perispírito ela vai corresponder e vai se conectar com a área cerebral. E se aqui no perispírito tiver uma lesão, ele vai transferir essa lesão, porque o perispírito é o que formata o corpo físico. Eu gosto da ideia do pão e da forma, né? Do pão de casa. Né? Se você tem uma forma velha que ela está com tortuosidades, ao você fazer o pão, aquela tortuosidade aparece no pão. Aquelas curvinhas. Sim. Quer dizer, então, nesse caso, o pão seria o corpo. Né? E o perispírito é essa forma. É a forma, né? Então é muito importante. E a tortuosidade são as nossas ações, né? Produto das ações. Produto das ações. As né? marcas que ficaram. As marcas que ficaram. E que nós vamos, pela misericórdia divina, resolvendo essas lesões de encarnação em encarnação, que não dá para, numa encarnação, resolver tudo. Né? Então, a esses concertos, a essas terapias espirituais, é que nós chamamos de expiações. Né? Nós temos as provas, que são os problemas que passamos, as dificuldades que atravessamos, mas as expiações são essas terapias, esses tratamentos perispirituais que vão se configurar em enfermidades, em deformações físicas, né? E, enfim, em eficiências, que aquilo que nós chamamos de deficiência, nós sabemos que são eficiências para aquele espírito. Né? Aquele que vem com uma deficiência física, na verdade, essa deficiência física para o espírito é uma eficiência, porque através dela ele vai estar resolvendo esse problema estrutural aqui do perispírito, que é um produto, que nós falamos há pouco, das suas ações lá atrás. Né? Perfeito. Lá atrás. Então, precisamos pensar, e aí vem todo um conceito acerca de Deus. Um parênteses, senhor né? Luiz. As ações realizadas para você próprio ou para o próximo?
Na verdade é assim, né? Tudo que nós fazemos para o próximo, estamos fazendo para nós. Bom ou ruim? Bom ou ruim, né? Então, na verdade, essa lei de ação e reação, de causa e efeito, ela faz isso. Você se autoconstrói, mas também se autodestrói no sentido de plantar, né? Semear essas sementes com consequências mais dolorosas, que vamos precisar, para resolver isso, de passar por processos dolorosos aqui no corpo físico. Que a reencarnação, o corpo físico, tem essa importante função de auxiliar o ser, né, a consciência imortal, no desenvolvimento, né, no desenvolvimento e na realização dessas curas, dessas terapias, principalmente as perispirituais, né, para que no processo expiatório isso seja resolvido e também na vida, nos óbices, no enfrentamento das dificuldades, nós possamos passar pelos processos provacionais, que ali sim nós vamos estar evoluindo, nas provas. Necessariamente na expiação nós não evoluímos. A expiação é uma terapia. É uma terapia que ela por si só não gera evolução. Sim. Porém, a forma como você passa por ela, com paciência, com resignação, com resiliência, aí você vai além do processo terapêutico também crescer, também evoluir. Você pode usar o limão e fazer uma limonada. Pode, com certeza. Ou chupar o limão apenas e fazer cara feia, né? Cara de chupando limão. É bem isso. Então a gente vê, diante disso, e isso que eu estava querendo dizer, do conceito que nós façamos de Deus, né? Se nós pegarmos a ideia que Jesus nos deixou, né, de um Deus misericordioso, um Deus que... Justo, né? Justo, né? Que é puro amor, né? O que é o amor? O amor é Deus. O amor é que criou tudo que nós chamamos de Deus, que é essa inteligência suprema, né? Então, essa inteligência, essa divindade que nós celebramos em nome de Jesus, como sendo nosso Pai, nosso Criador, ele não premia nem castiga. O que diz aqui, né? A frase que todos lembramos: a cada um será dado segundo suas obras. E nós vamos ver lá no Apocalipse, ainda lá no final, no juízo final, o Apocalipse tem 22 capítulos. No capítulo 20, no versículo 13, quando vai falar do juízo final, diz assim: e foram julgados conforme suas obras. Então está se repetindo a ideia da lei de causa e efeito. Seu Luiz, eu quero trazer assim, longe de mim, né, o meu máximo respeito e o nosso respeito, tenho absoluta certeza a todas as crenças, religiões, enfim. Eu acho que o importante é você estar buscando a sua conexão com Deus, independente do caminho, né? Assim como existem muitas moradas, né? Existem muitos caminhos também, né, para chegar a Deus, né? Mas muitos têm essa ideia de Jesus como Salvador, que tira os nossos pecados, né? Isso é comum, né? É comum, o sangue dele lavou todo o nosso pecado. Então, eu mesmo estive no Vaticano lá e é até uma parte engraçada, né? Porque eles brincam muito com isso, né? Teve um guia turístico, aí tem uma porta lá que abrem, acho que não é na Basílica de São Pedro, uma basílica lá daquelas do Vaticano. Eu falei, gente, essa porta que abre a cada 25 anos, quem passa por ela tem todos os pecados perdoados, né? Ele deu risada, né? E as próprias cartas de... Como é que era o nome? Você comprava carta de... de indulgência. Enfim, né? É uma coisa que se põe na conta de Jesus, né? Um pouco esses pecados, ele como... se eu oro para Jesus, meus pecados estão perdoados, né? Os pecados que a gente pode fazer uma analogia às falhas, aos erros, enfim, né? Que cometemos a nós ou ao próximo, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa leitura, né? Porque, para mim, tira um pouco a responsabilidade da pessoa, né? Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, beleza, eu erro esse mês aqui, mês que vem eu me arrependo, Jesus perdoa meus pecados. Não interessa quem eu magoei, quem eu passei para trás, os males que eu causei, né? Passa régua. Tá tudo certo, né? Deus perdoou, né? Então... Na verdade, a gente observa que o pessoal que criou essa ideia da venda das indulgências pensava apenas nas questões materiais, né?
Se a gente estudar os trabalhadores da Reforma, né, que não foi apenas Lutero, nós tivemos o John Wycliffe, né, lá também, e que ele defendia a ideia de que o papado, o Papa, que cuidasse das questões espirituais. Ele defendia isso. E que as questões materiais fossem para os setores competentes. Claro que não foi aceito, né? E aí nós tivemos o Wycliffe, tivemos John Hus, né? Tivemos John Knox na Escócia, trabalhando nesse processo dessa reforma que colimou depois com o nosso Martinho Lutero, né? Que fez o que fez, graças a Deus, né? Que liberou, né? A Bíblia, né, para todos nós. Então, ali entrou muito os interesses materiais, né? Os irmãos que nos desculpem, mas o patrimônio material da igreja é enorme. Meu Deus, ela veio para trabalhar as questões espirituais e não para amontoar fortunas, né? Eu, por exemplo, quando casei, eu não casei na igreja porque eu não tinha dinheiro. O padre disse, não, eu só faço se casar. Se pagar. Se pagar. Então, o que eu fiz? Eu casei no civil e pronto. E depois eu fui ver que foi uma coisa boa que eu fiz. Que não precisa necessariamente, também não teria problema se eu tivesse feito, né? Mas só para ver como o dinheiro funciona. Você vai fazer um batismo, você vai fazer preces, porque ainda fazem, ainda cobram, né? E uma série de coisas, as chamadas preces pagas. Então, isso tudo, com todo respeito, eu passei por lá, eu fui católico até os meus 16 anos, eu tenho grandes e memoráveis lembranças gostosas daquele tempo. Eu fui apostolado da oração, né? Nós tínhamos o terceiro domingo do mês, na época lá da Catedral Velha ainda, né? Que era nosso, a gente saía ali da casa paroquial em procissão, cantando, o terceiro domingo do mês, o domingo era nosso ali. Então eu fiz 2 anos de estudo no Colégio Santos Anjos para poder fazer a primeira comunhão, né, que na época a gente se chamava assim. Então eu tenho grandes e memoráveis lembranças. Convivi muito com o Monsenhor Sebastião Escarcelo, foi meu confessor. Depois eu fui saber, ele foi o confessor de Chico Xavier também. Oxa. Digo, olha só que privilégio. Né? Então eu tenho memoráveis ideias, lembranças, eventos muito importantes, né? Passei assim pelo tempo em que foi feito homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Teve um trabalho muito bom aqui, né? Mas e essa ideia de Jesus como... beleza, eu orei para Jesus, meus pecados estão perdoados. Não, aí que está, nós vamos chegar lá. Então, na verdade, eu gostaria que os irmãos que estão nos ouvindo, que não vissem em nós um crítico, né, no sentido negativo da igreja. Sim, né? Que a gente vai ver que a história da igreja tem fases muito boas e tem fases muito escuras, muito sombrias, né? Tudo bem. Agora, deixa o sombrio para trás, né? Exatamente. Agora, com relação a toda essa coisa que é feito, a troca de matéria por valores espirituais ou favores espirituais, isso não faz não tem o mínimo fundamento, né? Porque, na verdade, o que nós acabamos de colocar aqui do Evangelho, do Apocalipse, lá do Paulo, né, de Mateus, isso aqui é lei. Então, querer vender cadeira no céu, coisa parecida, é ir contra esses princípios. Sim. Então, esse pessoal ou não estudou isso aqui, né? Porque é preciso. Isso aqui não tem interpretação. Está escrito que a cada um será dado segundo suas obras. Ponto. Então, o que nós precisamos fazer são boas obras. Então, não tem nada que possa fazer com que ocorram esses processos de simonia, que é o nome que se dá, né? Quando você trafica com coisas sagradas, o nome técnico é simonia,
né? E que nós mesmos, nós espíritas, também temos que cuidar com esse processo de simonia. Porque a simonia também ela abrange aquela exigência que você faz moralmente de esperar um muito obrigado do outro. É um tipo de cobrança, né? É um tipo de tráfico também, que a gente tome cuidado também com isso, né? Mas essas questões materiais, elas não atingem essa consequência que é pregada, né? Agora eu vi ainda, faz uns 15 dias, no YouTube, foi no YouTube? Não, foi num desses canais ali, que foi alguém que fundou uma igreja para vender lotes do céu. Hoje o céu já é terreno, já tem loteamento. Foi o Elon Musk? Não, né? Não. Esse aí ele a quer gente vender em Marte. Mas tudo bem, tá né? Bom, né? Aí tá bom. não tem problema. Eu acho que nós vamos ainda ter grandes feitos desse cidadão. Com né? certeza. A gente espera muito dele. E ele está com uma abertura muito boa, né? Então que a gente lembre do ensinamento de Jesus, né? O reino dos céus, onde é que está? Ele vai dizer que o reino dos céus não vem por aparência. O reino dos céus está dentro de vós, né? E aí tem aquela outra questão lá, que fala, vós sois deuses. Não foi ele que disse, ele apenas lembrou que alguém disse. Perfeito. Né? Mas aí nós temos que entender esse vós sois deuses, deuses para quem? Para os 70 trilhões de princípios inteligentes que nós temos nas células. Para eles, nós somos deuses, mas também para nós mesmos, né? Não no sentido de sermos uma divindade, mas de termos essa autonomia para poder trabalhar e escolher os caminhos que nós queremos, principalmente os caminhos mentais, né? Essa matéria mental que nós temos que cuidar com o que nós produzimos. Sim. Os sentimentos que nós estamos mandando para esses irmãozinhos que estão nas células, que cada célula é um princípio inteligente, né? Isso é bastante interessante. E os irmãos que estiverem ouvindo isso, que não tiverem esse entendimento, estamos à disposição para, quando for o caso, né, conversarmos acerca né? Nós temos lá o Centro Espírita André Luiz, né, capitão? É isso aí. Que os irmãos que precisarem, que duvidarem, acharem que nós estamos sendo heréticos ou coisa parecida, nós estamos à disposição, né? Pelo canal lá do Centro Espírita André Luiz, né, capitão? Sim. O capitão, em geral, pega... tem muito material bom aí pra gente. E nós estamos aí para poder atender essa demanda, né? Produto dessas colocações que nós fazemos, né? Isso aí. Então, porque isso eu acho assim, até que se surgir essas pessoas que tenham alguma dúvida, ficaremos super felizes porque estão levando em conta o que está sendo falado. É isso aí. Porque muita gente acha que é bonito, não, mas olha, o fulano de tal, olha como fala bem. Não é isso que nos interessa. Interessa-nos a todos, espíritas e cristãos, é que as ideias sejam pegas, trabalhemos as ideias que estão no Evangelho, as ideias que Jesus nos trouxe, né? As ideias que Paulo de Tarso nos trouxe, as ideias que Francisco de Assis nos trouxe, as ideias que possivelmente o nosso Papa Francisco possa trazer. Vamos trabalhar as ideias. Independentemente se essa ideia veio de um espírita, veio de um evangélico. Não importa. Eu gosto muito de um pastor adventista, que é o pastor Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo. Nossa, ele dá assim informações incríveis acerca da Bíblia, das situações. Tanto é que perguntaram para o né? Chico, quando ele estava bem velhinho já, qual que é o maior problema do mundo? Ele é a falta de religião. Pois é. Ele mesmo comenta isso, né? Eu diria falta de religiosidade, né? Porque a religiosidade independe de dogmas. De dogma e de títulos, de dístico, né? É isso. A religiosidade é íntima. Então nós podemos e devemos ser mais conectado à espiritualidade. Né? Sim, é isso. Exatamente, porque o aspecto da religião, isso é uma instituição humana.
Mas volta né? lá, seu Luiz, vamos falar de Jesus, o cara que perdoa os nossos pecados aí, porque eu quero fazer um Sim, combinado com ele aí para ver se a gente consegue limpar a barra aí. Na verdade, nós vamos observar que ele já deixou as normativas no seu evangelho, né? Ele vai dizer como essas lições que nós estamos trazendo aqui de Paulo, né, de Mateus, lá do Apocalipse, de João, isso tudo já está a nortear que tudo depende para a limpeza desses pecados, entre aspas, de nós mesmos. Nós, com as nossas mudanças, nós precisamos aprender a mudar a forma de pensar, a forma de falar, de agir, né? Agora, tudo isso passa por uma coisa chamada vontade. Nós precisamos querer fazer essa mudança. Não, mas por que eu tenho que mudar, Luiz? Está tudo certo comigo? Ótimo, mas olha, no momento que eu ache, que eu entenda que eu não tenho nada para mudar, aí é que eu preciso mudar, porque eu estou parado. Eu estou estagnado. Alguma coisa errada. Alguma coisa não está certa, né? Então, estagnar, essa questão de estação, isso é muito complicado, né? Porque a cada dia nós estamos diferentes, né? E nós estamos dentro desse processo de religiosidade, de espiritualidade, todos os dias recebendo pela mídia, né? Agora com o advento da internet, né? Nossa, está sendo espalhado pelo mundo. Esse programa aqui, por exemplo, nós sabemos que ele vai se espalhar, né? Exatamente. E Jesus vai falar que a sua volta vai depender da evangelização, de espalhar o seu evangelho pelo mundo todo. E o que está acontecendo agora? Eu não estou dizendo que a favor da volta dele, que eu acho que ele nunca saiu daqui. Mas, né? Mas eu entendo assim que ele está se referindo a esse meio de comunicação. Sim. Mas está indo lá para a Índia? Está. É uma potencialização. Nossa, essa evangelização, essa divulgação está sendo universal, ou melhor, mundial, né? Uhum. Mundial, em todos os continentes, nós, a não ser aqueles que não queiram mesmo, mas aí não sintoniza, é coisa, né? Mas por essas ondas, nós estamos enviando, né? Enviando aquelas cartas paulinas. Sim. Porque Paulo, ao construir as igrejas, ele ia pessoalmente resolver os problemas, né? Mas aumentou muito o número de problemas, e aí um dia ele estava lá em Corinto, né? Lá fazendo, aí veio uma manifestação do próprio Cristo, dizer que agora que ele poderia falar, visitar, sem ser presencialmente. E aí vem a ideia das cartas, e que de hoje em diante Estevão vai estar contigo, sendo o teu protetor, né? Teu mentor. E aí o que ele fez? Ele mandou cartas e hoje nós temos as epístolas. Né? E eu soube uma coisa interessante, que as cartas vieram muito antes dos evangelhos, né? Em termos de cronologicamente falando. Sim. As cartas são muito anteriores aos evangelhos, né? Só que assim, Anderson, irmãos, capitão, enfim, o Ederson, na verdade, o que veio antes foram as anotações de Levi. O evangelho, agora eu entendo que o evangelho, quando ele foi formalizado, a formalização dele foi depois. Foi posterior às cartas. Né? Mas a evangelização, né? Paulo já trabalhava, antes das cartas, ele já tinha as anotações de Levi, que levavam para o... Né? Ele tinha uma prévia de evangelho, vamos dizer assim. Exatamente. O nosso lá em Damasco, o Ananias. Né? Tinha lá uma cópia que o Paulo rapidamente fez algumas anotações. Né? Depois ele vai lá para o deserto, lá e encontra um que ele perseguia, né? Não, isso era o casal, né? Aquila e Prisca. Mas eu falo do Gamaliel. O Gamaliel, quando fez uma visita lá na Igreja do Caminho, ganhou de presente de Pedro umas anotações, que depois... Ele entregou para o Paulo, né? E nessa época, isso não existia as cartas ainda. Né? Foi depois disso, depois que ele começa a trabalhar, a viajar, que vem essa ideia. Porque primeiro ele tinha que construir as igrejas. Que eram grupos de pessoas, porque igreja, nós sabemos que não é o prédio.
Igreja vem do grego ecclesias, que quer dizer assembleia, um grupo de pessoas, né? Nós aqui estamos em 4, isso aqui é uma igreja. Não físico que está aqui. Aí não está cobrando dízimo, não. Não, pois é. Então, só para que a gente entenda o trabalho que foi feito de evangelização antes das cartas. Tá. Agora, o evangelho foi formalizar, a formalização foi depois. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Essas igrejas só fazer uma partezinha, essas igrejas que ele fundou, era a própria casa daqueles seus seguidores que disponibilizavam, sim. Ou mesmo um puxado ali de palha, o local, ou a sombra de uma árvore junto a uma residência que desse suporte a essas reuniões, mas o importante ali era a reunião com a intenção de divulgar o evangelho. Esse que é o principal. Sim. Né? O que a gente tem notícia é que em Neapafos lá, onde tinha lá o Sérgio Paulo, aquele procônsul que foi curado pelo Estevão, pelo Gesiel. Aquele depois que teve todo aquele contato com o Paulo e Barnabé, né, que o Paulo já sabia do caso que tinha entre ele e Estevão e narrou tudo como fosse uma novidade, né? E ele ficou perplexo, né? É claro que a mediunidade de Paulo ali estava presente. E aí, em função da cura que ele teve ali, etc., porque ele vai dizer, agora é a segunda vez que Jesus vai te visitar. Que Jesus te visitou assim, lá, e aí fala da passagem lá de Gesiel, lá no barco, lá, né, no navio. Estamos falando aqui do livro Paulo Estevão. Paulo Estevão. Quem não leu ainda é muito legal. Então, em consideração a todo esse trabalho que Paulo e Barnabé fizeram lá em Neapafos, esse procônsul permitiu que fosse construído um local mais específico só para a reunião deles. É o que a gente tem notícia, mas era tudo na casa, né? De Lloyd lá, né? E aquelas mulheres. Coisa era improvisada. Tudo improvisado. Então, seu Luiz, o papel de Jesus é mais como um indicativo do caminho, mas não tem como a gente escapar daquilo que a gente planta, da nossa semeadura, né? Exatamente por isso que ele deixou como fazer a colheita. Certo. Ele deixou todo um roteiro, porque ele sabia que essa colheita aconteceria, né? Ele sabia. E aí ele deixou, olha, ao chegar o momento da colheita, né? Trabalhem com resignação, com paciência, né? E entendam que isso aí é produto da sua semeadura, porque é o que ele vai dizer aqui, né? Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Está lá em Gálatas, né? Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Agora, nós entendermos que o que nós estamos colhendo é produto da nossa ação, esbarra com a outra ideia de que Deus está nos punindo. Sim. Que é mais fácil eu botar a culpa em Deus do que em mim mesmo. Porque nós temos toda uma cultura de que o problema não está em nós, o problema está no outro. Jogar a bola para o outro. Jogar a bola para o outro. Então, a batata quente. A batata. E Deus está lá para receber, né? Toda essa culpa, entre aspas, né? Pois é. De ter permitido ou enviado todas essas dores, esses problemas que nós passamos, é uma forma cômoda, né? Agora, Jesus, na verdade, ele não veio trazer essa comodidade que os homens esperam, né? A gente nota, por exemplo, ele fez muitas curas, mas uma esmagadora maioria de pessoas que procuraram ele não curou. Exatamente porque essa cura só podia ser feita naqueles que estavam com o processo expiatório no final, né? Como lá o cego Bartimeu, que lá diz que ele estava à beira do caminho, né? Perfeito. Né? Essa beira do caminho quer dizer que ele estava no final da sua expiação. E não só isso, Jesus observou as mudanças internas que existia nele e a disposição sincera de seguir Jesus, que no final ele vai dizer que ele vai seguir, ou seja, a transformação que vai ocorrer. Que aí vai um pouco ao encontro, aprendi, vai ao encontro com o que o senhor sempre fala, né, que Jesus trabalhava o espírito, não a pessoa. Sempre o espírito. Então não adianta se
se aquela doença ou aquele mal era uma terapia para o espírito, não fazia sentido ele eliminar tirar aquilo essa ali. terapia. Né? E é isso que ele vai dizer lá no Sermão da Montanha: eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei. Entre outras coisas, que ele não veio destruir lei nenhuma. Ele queria dizer que as leis, sejam elas quais forem, elas seguem seu curso normal. Certo. Mas também ele falou para aquele povo que estava lá esperando cura, que se ele curasse, ele estaria contrariando a lei. Porque, de acordo com a lei de causa e efeito, cada um estava recebendo, de acordo, como é natural da lei, né? Recebendo o produto de suas semeaduras livres. E aí vem a semeadura livre, a colheita obrigatória, mas a colheita é obrigatória. Isso é da lei, né? Então isso é muito importante que a gente entenda o papel de Jesus. Que eu sou um admirador do Nicodemos pela visão que ele teve de Jesus. Sabemos, ele chega e diz assim: sabemos que vieste da parte de Deus para nos ensinar como um doutor. Gente, essa visão nem os discípulos tiveram. Né? E o Nicodemos é muito criticado porque procurou Jesus à noite, né? Mas havia encolha, né? Mas havia toda uma razão, né? Porque ele reencarnou lá entre os fariseus, né? Para ser um dos 72 lá, para fazer o quê? Toda uma contraparte, né? Para não deixar que a coisa seguisse naquele ritmo. E aí estava ele, estava Gamaliel e José de Arimateia. Três espíritos que foram escolhidos a dedo no plano espiritual para reencarnar naquele meio farisaico, para mostrar pontos diferentes. A gente vê, por exemplo, a participação de Gamaliel lá no julgamento de Estevão foi fundamental, porque Paulo não queria só a morte do Estevão, ele queria matar todos os apóstolos. E aí foi onde Gamaliel vai conversar com ele, etc, etc. E como ele era o mestre do Paulo, né, que depois ele mesmo sucede ao Gamaliel, sim, ele cede. Mas pelo menos o Estevão eu quero que... Aí, como quem diz, o Gamaliel pensou: eu não posso ganhar em tudo, né? Sim. Então, mas ganhou porque salvou todos aqueles discípulos. Pedro, João, Tiago, isso tudo ia ser passado pela lapidação, né? Nossa Senhora. É uma coisa assim, só para a gente ver o papel desses espíritos encarnados nesse meio. Seu Luiz, né? Eu quero puxar um assunto aqui que me aflige muito, eu acho que a todos nós, né? E a gente que está estudando o espiritismo, assim, está no meio espírita, também fica aflito, que é a questão do suicídio, né? Uhum. É algo que nos entristece, a gente vê um crescente número de pessoas, né, atentando com a própria vida, enfim. E a gente sabe que essa é uma semeadura que produz frutos amargos, né? Vamos dizer assim, sim. Né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Às vezes aquele irmão que passou algum momento isso pela cabeça, né? Sim. Enfim, me aflige, assim, eu fico assim muito triste, assim. Esses tempos eu estava na internet, numa palestra do Haroldo, e entrou um cara e falou: ó, eu vou tirar minha vida. E aí eu chamei ele no chat, inbox, né, no direct. Ele falou: não tenho, minha família está passando fome, minha mulher está doente, e queria filmar, mostrar. Eu falei: não quero ver nada e tal. Daí conversei com ele, né, obviamente numa sintonia não tão técnica, né? Quis acolhê-lo, né? Claro. E falar de esperança, de Jesus e tal, né? E acho que consegui acalmar um pouco o coração, ele me agradeceu e tal. Mas assim, a gente vê um número crescente dessa tragédia acontecendo. Então, senhor Luiz, queria abrir para o senhor poder falar um pouco sobre isso, né? E um pouco das consequências, para as pessoas saberem que não tem fim, né? A vida continua. A vida prossegue, exatamente. Mas nós precisamos pensar um pouco tecnicamente, sim, né? Sim. Nessa questão. Claro. Então, tem dois fenômenos psíquicos. Uhum. É a hipopsiquia e a hiperpsiquia. Uhum. Hoje, o depressivo está numa hipopsiquia, que ele veio para resolver o problema que ele criou lá atrás numa hiperpsiquia. O que é hiperpsiquia? Quando você leva o teu psiquismo, né, os teus sentimentos, para os extremos do orgulho.
para os extremos dessa materialização, sabe? Então isso vai fazer com que você gere a necessidade de inverter esse processo. A hiperpsiquia lá, aquele pensamento agressivo, precisa ser resolvido através de um processo depressivo, de uma hipopsiquia. Só que aqui você precisa estar, e aí vem a importância do evangelho, das orientações da família, etc., né? Para que ele possa mudar o padrão, não ficar naquele padrão da hipopsiquia. Também não chegar na hiper, mas sair daquele padrão e pensar um pouco num padrão agora cristão, agora de bondade, etc., etc. Então, na verdade, o processo é terapêutico. A depressão é uma terapia, sabe, se você observar. O problema é a cultura. O problema é a cultura religiosa, a cultura da família, a cultura materialista, onde não é colocada a imortalidade do espírito. Porque o que eles querem se livrar é daquele problema, né, daquela situação, que estão assim pelo processo depressivo, aí você está pensando muito negativo. E quanto mais você pensa negativo, mais baixa. É uma hipopsiquia que acaba podendo entrar numa cronicidade, porém não dá tempo, que em geral eles tiram, né, provocam o autossídio, né? De formas que então a gente pode observar. E aí nesse estágio a pessoa também fica vulnerável a influências negativas do plano espiritual. Com certeza, né, com certeza. E aí vem a importância daqueles que o cercam nos sinais que ele vai oferecer. Né? Pela tristeza que está passando, por aquela apatia, o que está acontecendo. A vida para mim não tem mais interesse, é um sinal. Então, tem vários sinais. Eu acho melhor tirar a minha vida. Aí vem aquela história que cachorro que late não morde. Morde, sim. Então, esses sinais precisam ser observados pela família. Né? Hoje eu tenho uma irmã cujo neto dela se suicidou. Ela não se conforma porque ela nos diz que ele deu vários sinais para ela. E ela não sabe. De formas que digo, bom, mas agora já foi, Lene, agora você precisa pensar de outra forma, etc., vibrar para que ele possa encontrar o caminho onde ele está. Porque essa questão da imortalidade, isso é fundamental, porque ninguém tira a vida, porque a vida não é do corpo. A vida real é a vida do espírito. O corpo é apenas uma bicicleta, um automóvel, uma Ferrari para uns, para outros, não, né? Mas é apenas um veículo. Então, e a pessoa a tirar a própria vida, ela acaba causando graves lesões no perispírito. No perispírito, não tenha dúvida. A forma do bolo, né? Claro, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque, veja só... E aí fecha a misericórdia de Deus e a gente vê esses problemas humanos que a gente vê, né? Sim, todos claro, esses problemas intelectuais, mentais, sim, físicos, né? Sim. Pessoas que nascem com algum problema grave, né? Sim. Nós vamos ver, por exemplo, pessoas que se suicidaram pelo enforcamento. Qual é o problema que vai aparecer? Nas cordas vocais, né? Na questão da tireoide, toda aquela região, sabe? Eu estive certa vez, eu vi lá E ao tirar a vida, o homicídio é a mesma coisa, né? Não, o homicídio já é diferente. Não, não, o homicídio, ele está lançando para si. Também, nesse sentido nesse sentido a expiação vai vir também. Para ele, com certeza. Mas eu queria falar de uma experiência que nós tivemos num estudo lá no Paz do Senhor, que a mulher estava falando desse problema, como eu estou falando aqui, e eu olhei para ela, eu vi, não sei se foi espiritual, uma marca aqui assim, sabe? Então, tudo aquilo que ela estava dizendo condizia com o que eu estava vendo. E assim nós temos pessoas que dão tiro no ouvido, por exemplo. Imagina o problema de surdez, de audição, né? E, consequentemente, de mudez, porque o mudo, ele é mudo porque não ouve. Né? De equilíbrio. Né? De equilíbrio, aí depende. Aliás, nesse recorte que você quer fazer do Pinga Fogo, do Chico Xavier, ele cita vários casos, né, lá, de que hoje ele responde para aquele irmão que perguntou sobre a reencarnação, de onde vieram os espíritos Adão e Eva, aquela coisa toda, né?
E ele vai falar dos processos, né? O processo de idiotia, o problema de microcefalia, enfim, toda, né, de cegueira, enfim, de lesões que aparecem depois. Hoje nós temos muito câncer, nós temos aí problemas do Alzheimer, problemas sérios, estruturais, Sim. né, que está no instrumento físico, mas cujo instrumento físico copiou aquilo que veio lá da forma, né, que é o perispírito, né? Da forma. Desculpa. E a misericórdia de Deus, nesses momentos de dificuldade que temos que enfrentar, está muitas vezes no alívio, né? Como diz o sermão da montanha, né? Sim. Bem-aventurados, né? Venham a mim que eu vos aliviar, os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos, Porque é isso, né? Você às vezes você vai ter que passar por algumas coisas, né? Claro. Então, meu irmão, não faça essa bobagem, né? Claro. Procura alguém, conversa com alguém, né? Então nós precisamos entender que nós estamos aqui nesta vida, nessa encarnação, para nos tratar. Todos somos doentes do espírito encarnados, esperando ganhar alta, né? Ganhar alta quando desencarnarmos. Pois não, capitão? Mas aproveitando então, seu Luiz, o Anderson deu um exemplo de como ele abordou a situação de alguém desalentado. Sim. Né? E eu entendo também assim, primeiro tem que ser o acolhimento, a Sim. pessoa tem que sentir que nós estamos entendendo a dor dela, que nós estamos sentindo essa dor junto com ela, estamos solidários para depois podermos abordar o problema mais diretamente. Porque se nós chegarmos falando, olha, não faça isso, bobagem, que ela não vai escutar, se ela não sentir envolvida, não sentir acolhida. O acolhimento em primeiro lugar. Né? Então, aí aproveitando, né, agora eu vou fazer a pergunta para o seu Luiz. A melhor maneira de abordar uma pessoa, né, desalentada, uma pessoa que não vê mais objetivos na vida, que está totalmente desiludida com a vida e quer abreviar dessa forma tão... O que fazer? Qual é? Como chegar nela. Né? A primeira coisa é acolhê-la no sentido de ouvi-la. Não podemos chegar com um discurso. Né? Nós temos que ouvir. Ela está apresentando um problema. Por que você acha que é problema? Ele vai começar a falar. E vamos ouvir. Porque, às vezes, essas pessoas só esperam alguém que queira ouvi-los. Ou querem ser vistos, né? Ou porque também ser vistos, até são isso. Invisíveis. Isso, vezes, até né? isso, né? Que muitas vezes eles já falaram para vários familiares, isso é bobagem, isso é você é preguiçoso, você é malandro, você é isso, você é aquilo, e não ouvem. Isso é um problema sério no processo educacional, que a gente vê que os pais, em geral, o filho chega tarde de casa, ele já vai puxar a orelha. Vamos conversar, vamos ouvi-lo, o que ele tem a dizer. Por quê? Por quê? Mas agora eu estou cansado, eu vou dormir. Ótimo, amanhã a gente conversa, amanhã tu me conta. Porque senão eles não vão querer conversar, porque normalmente você já vai com um discurso pronto. E ele não vai aceitar, ele vai estar como que se blindando, né? Se tornando refratário a qualquer tipo de ideia. Mas não tem nada que possa refratar, né, as energias do amor. Né? Então, quando você estiver ouvindo o outro, que esse momento seja um momento solene, um momento sagrado entre você, espírito, e aquele que é teu filho, ou enfim, o amigo, o conhecido. Então, a questão é ouvir. Vamos ouvir, né? E em qualquer circunstância, vamos aprender a ouvir. Né? Eu lembro que numa das defesas de Paulo, tinha um juiz que ele tampava um ouvido, não sei se vocês lembram. Não. Tampava um ouvido. Aí, então, primeiro vinha a acusação, né? Aí ele dizia, então o outro ouvido é para a defesa. É interessante essa passagem lá, tá no Paulo Estevão também, né? De formas que, então, nós precisamos aprender a ouvir. E esse aprendizado não é para que a gente depois caia, né, de críticas em cima.
e sim leve aquele diálogo dentro dessa visão amorável, né? Levando as ideias de Jesus. É um acolhimento. É né? um acolhimento, porque ali depois você vai verificar o que pode ser dito. Também temos que ter esse feeling, porque ele vai ouvir, ele vai falar, mas ele pode se cansar e dizer, olha, eu não quero mais falar nisso, não quero ouvir nada, e vai sair. Deixa sair. Porque vamos ensejar outros momentos para que possamos continuar a ouvi-lo. Podemos até dizer, eu quero aprender contigo. Eu acho que assim, seu Luiz, uma coisa importantíssima, né? Enquanto está ouvindo, já em pensamento, orando, levando a frequência, claro, né? Até uma para coisa, poder dispersar qualquer energia sim, negativa, sim. qualquer influência, né? Porque... O que eu fazia com meus filhos era no sentido, aí é já de cultura. Uhum. O que tu aprendeu hoje na aula? Porque eu queria aprender também. Uhum. Entendeu? Com o Silvio foi muitas vezes, né? Ontem ainda nós falamos em catacrese, né? Aprendi com ele. Pleonasmo, né? Catacrese é a perna da mesa, né? Né? Nomes que nós damos a coisas que não tem o nome, bico da chaleira. O bico da chaleira, a boca da noite, né? Coisas assim, entendeu? Isso é catacrese, né? E pleonasmo, isso é mais, pleonasmo, né? Aquilo que é repetitivo. Que é repetitivo. Pé de vento. Pé de vento já é catacrese. Então. Já é catacrese, né? E assim por diante. Então, eu aprendi muito com eles, porque eles me davam uma dica, dali eu ia... Uhum. Coisa que eles não faziam, eu fazia. Eu ia fuçar, eu ia atrás daquilo ali, né? Tanto é que hoje eu ainda me valho daquelas noções iniciais. Então, nós precisamos entender que o outro, mesmo esse que está com ideias... o microfone aí, esse que está com ideias de autocídio, ele tem muita coisa para nos dizer e para nos ensinar. Que nós tenhamos essa humildade de ouvir dessa forma humilde, né? Não querendo nos humilhar, mas nos humildar, né? O verbo é humildar-se, não se humilhar, né? Não é a humilhação aquela que deprecia, enfim, né? Degrada ou coisa parecida. Mas agora, o verbo humildar-se, sim, você vai trabalhar dentro de um processo de aprendizado. O que Nicodemos foi fazer lá com Jesus? Foi ouvi-lo, foi aprender, né? Sabemos que vieste da parte de Deus para nos ensinar como um doutor. Olha que coisa, eu fico entusiasmado com essa, sabe? Então é onde, por exemplo, eu sou casado com a Cleusa, ela tem 2 filhos bem gênios, né? Que são os donos do Asas. Várias vezes, hoje não, né? Mas quando a gente começou no relacionamento, nós estamos juntos há 17 anos. Então, às vezes, eu via ela contrariar, digo, Cleusa, vamos aprender com eles, eles têm muito para nos ensinar. E é verdade, não por serem o que são, mas qualquer pessoa, uma criança, um pedinte, ele tem o que te ensinar, né? Ele tem o que te ensinar. O gesto, né? Hoje, por exemplo, eu passei aqui no sinaleiro, aqui no semáforo da Max Culin, com o binário ali, e ali sempre tem uma pessoa vendendo paninhos, né? Aí eu fui comprar 3, mas em vez de tirar 10, eu tirei 20. Ele estava pegando 10 para me dar de troco. Não, me dá mais 3. Tem que ver a alegria no rosto desse homem. Então, eu não estou falando isso para me engrandecer, só para que a gente veja como é que é o relacionamento. Claro. Né? Então, nesse momento, para mim, isso ali foi uma troca. Eu peguei dele energias, ele pegou de mim energias. A questão do pano, isso é secundário. A questão do 20 é secundário. O importante ali é a relação espírito, com ele, vendedor, espírito. Isso nós precisamos entender, esse relacionamento espiritual nosso. Nós estamos juntos, a lei de sociedade está aqui no Livro dos Espíritos, exatamente para mostrar a importância dessa sociedade e como, dentro dela, nós nos completamos, porque nós estamos em construção, nós não estamos prontos ainda. Né? Seu Luiz, a gente
que crê nessa justeza, né, perfeita de Deus, né, com relação a tudo, eu acho que isso também nos dá, às vezes, resignação, porque muitas vezes a gente fica indignado com algumas coisas que acontecem, né, alguns irmãos que a gente vê que estão equivocados, enfim, né, com relação a tudo, a sociedade, política, sei lá, em qualquer segmento, eu acho, né. Mas aí, para a gente caminhar para o final, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa responsabilidade da gente assumir os nossos atos, sabe? E entender que tudo que a gente fizer de bom, de bem, né, para nós e para o próximo, a gente vai colher, e o que não for bom vai vir a conta também, mas não é uma conta que Deus vai nos dar, é um banco que você está depositando. A conta chega. É isso. Então, assim, a gente vê muitos casos de corrupção, sabe, seu Luiz Miller, né? Uma coisa que eu acho que ao meu ver, é um erro grave, assim, porque talvez de forma direta acaba não lesando aparentemente, né? Mas, sei lá, quantas pessoas não estão, às vezes, numa fila de hospital, morrendo sem remédio, né? Ou, sei lá, uma criança que está passando fome, ou alguém que perdeu alguém, enfim, o tamanho da tristeza que esse corrupto, essa pessoa corrupta gera para a sociedade, né? E o tamanho dessa colheita que essa pessoa vai fazer, dessa né? conta, né? E dessa forma também, só para fechar, fazer um fechamento de nós assumirmos as nossas responsabilidades, né? Fala, capitão. Não é palpável nem visível esses resultados, mas eles existem e serão contabilizados. Então, aquele corrupto que acha, não, o dinheiro é público, não vai fazer falta para ninguém e tal, ele não tem noção do mal que ele está fazendo, porque ele não tem noção de quanto ele vai prejudicar. E esse cálculo, ele não tem noção, mas um dia essa conta vai chegar e ele vai ter que pagar centil por centil, né? E aí está o grande problema da corrupção, porque aparentemente o dinheiro é público. É público, por isso aí ele tem uma destinação pública. De prover, mas não é teu, né? De prover o bem-estar social em primeiro lugar. Né? E quando nós desviamos qualquer recurso que é para o bem-estar social, nós estamos aumentando a nossa conta, né? Claro. A nossa dívida. Diante desse quadro que o capitão colocou, nós temos um papel. Aí, se nós quisermos ter um comportamento cristão, é respeitar isso, entender que é um momento dele de evolução, que ainda leva em conta aquilo ali, mas que um dia ele vai estar também com Jesus no espírito puro, né? Isso é muito importante. Quanto à tua colocação, para que nós possamos fazer o encerramento, né? Tenho como... Fala da nossa conta aí, seu Luiz, é a nossa conta, né? Nosso extrato. Mas eu quero falar dessa conta onde nós vamos estar depositando bônus espirituais. Perfeito. Né? Como é que nós podemos fazer isso? Aproveitar os pequenos momentos, as pequenas oportunidades de dar um sorriso para alguém, né? De abrir a porta para a esposa ou para o companheiro, a porta do carro. Coisas muito simples, sabe? Ser atencioso com a esposa, ser atenciosa com o esposo, ter essa consideração com os filhos, né, que foram assim, receberam a outorga de Deus, né, essas famílias, para receberem esses espíritos, para poderem dar alguma coisa. Aí as pessoas falam, mas eu não tenho nada, Luiz. Tem, se você não tivesse, eles não estariam ali. A lei divina não se engana. Então, nós aproveitarmos os pequenos momentos, né? Estou lá na esquina, o cara está vendendo paninho, vamos ajudar, ele está trabalhando, né? Lá o outro está pedindo, não tem problema, é uma necessidade dele. Se possível, ajude ele, mas que mande essa energia junto, que você entenda que a grande necessidade dele não é nem o dinheiro, nem vender o pano, nem receber lá a oferta. A necessidade dele vai além disso. É uma necessidade moral, espiritual, e que a energia que você vai mandar, essa energia vai chegar nele, e chega, e leva, ele vai sentir uma reação nele que ele nem entende, que é um tipo de felicidade, como eu percebi na face daquele vendedor de paninho, né? Isso ali ele expressou uma coisa interna. Eu vi fisicamente,
né? Mas ele expressou algo interno. Então, nós precisamos aprender a fazer acionar nossa caderneta de poupança nesse sentido, através desses bens que nós fazemos, que isso não apenas será no sentido de poupança, mas de desenvolvimento de qualidades, né? Que nós precisamos desenvolver as virtudes que nos levam ao bem. Esse bem, muitas vezes, vai pedir que você seja tolerante com o outro, para que você possa compreendê-lo, porque a gente sabe que sem tolerância ninguém consegue compreender ninguém, né? Então a tolerância é a antessala da compreensão. Isso é um bem? É. Evitar a maledicência, evitar falar mal da vida alheia, usar a indulgência que está lá na 886 do Livro dos Espíritos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias, né? Você não pode evitar de ver aquele ato imperfeito, mas você pode evitar de divulgar. Que a gente possa atuar como estações terminais da maledicência. A maledicência, né? Então, é com essas coisas pequenas. Chico falou, né? Fofoca mata. Pois é. Então, veja só, essas coisas pequenas é que vão nos capacitar para coisas maiores, né? Então, nós vamos estar nos preparando, seja aqui para essa encarnação, seja para outra, lá no plano espiritual, onde quer que estejamos, porque esses valores, eles vão conosco. O produto dos valores, não a contabilidade do que você deu. Isso não conta nada, né? Jesus vai dizer que o óbolo da viúva, que foi só 2 denários, foi maior do que todo aquele saco de dinheiro que os fariseus davam, né? Então as coisas estão nesse sentimento, nesse propósito de realmente respeitar e amar o nosso próximo e querer o bem dele. Esse bem é com as energias que nós mandamos. Não adianta... Não perder oportunidades, né, Sr. Luiz? Não perder. Esses dias eu encontrei um amigo mas estava com pressa, sabe aquela coisa? Ele estava meio longe, eu fui embora, sabe? Um amigo, sim, porque eu fazia um tempo que eu não via, e aí ele faleceu logo depois. E agora não tem um amigo que eu não encontro no mercado que eu não vou lá dar um abraço. Pois sabe? Porque a gente perder essas oportunidades. É a história do cavalo, né? Que ele ia passar, né? Uhum. Você tinha que pegar pela cauda, né? Eu deixo para pegar o segundo. Aí passa o segundo. Quando passa o terceiro, ele vai querer pegar, ela não tem cauda, né? Ele não tem cauda. Passou. Aí perdeu a oportunidade, né? Perdeu a oportunidade. Então a vida, ela é muito educativa, né? Ela é muito pedagógica. Ela está aí para nos ensinar. Mas também nós precisamos querer aprender. Né? Uma coisa também, Sr. Luiz, que eu tenho pensado bastante, assim, até me corrigido muito, a questão de sermos reativos, sabe? Isso é... Como a gente está reativo, assim, nas coisas, a resposta na hora, sabe? A gente precisa dar um slow motion na nossa vida, assim, em alguns momentos, né? Principalmente quando a gente fica afetado por algo, né? Nunca responder na hora, assim, dá um tempinho, sabe? Dá um tempinho, pelo menos, para raciocinar, porque eu vejo a gente está tão reativo, assim, né? A humanidade está tão reativa, né? Tudo é na hora, na ponta da língua, né? E depois que foi, né? Eu, particularmente, estou trabalhando uma coisa chamada impassibilidade. Uhum. Mas eu estou trabalhando de uma forma brincalhona, eu com a esposa. Porque eu quero começar que isso vá para coisas maiores. Uhum. Então, tem uma coisa que eu acho, eu digo tal coisa... E ela diz, mas não é assim. Aí o que eu falo? Não é. Então não é. Isso é impassibilidade. Aí se chegar daquela, Luiz, eu acho que é. Que bom, então é, né? Isso se chama impassibilidade. Uhum. Só que nós estamos fazendo numa coisa assim, bem assim, improvisada e bem coloquial ali em casa. Porque é isso que nós temos que entender. Aquilo que o outro está colocando, se ele diz que é, paciência, então é. No momento é a verdade dele. Não é a verdade dele. E não vai adiantar nada você querer discutir, você pode até perder o amigo por causa daquilo ali. Então a impassibilidade, até tem a história, mas eu acho que nós estamos já bastante avançados, né? Então é para a gente entender que não há necessidade de estar contestando tudo. Porque nós queremos contestar tudo. E aí onde vem a reatividade. Porque uma coisa é importante que a gente saiba. A reação está pronta. A ação precisa ser construída.
E a ação precisa ser proativa. A reação não, a reação é a história da porta larga e da porta estreita. A porta larga está prontinho, está tudo ali. Só que aí você não cresce. Perfeito. Né? Na porta estreita você precisa elaborar, precisa trabalhar aquelas ferramentas que vão aparecer para você construir a tua pavimentação da estrada que tu está caminhando. A sua semeadura. Né? Eu sou o caminho, ele disse. Eu sou o caminho. Ele caminhou. E você precisa caminhar por esse caminho. Então é tranquilo, quer dizer, ele já fez a parte dele. É mole. Hoje nós temos que fazer a nossa, né? E contar com Jesus, porque ele também disse, quando estiveres oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Isso se chama disponibilidade cristã. Jesus se disponibilizou a nos auxiliar sempre que nós considerarmos que precisamos dele. Porque muitas vezes, muitas pessoas acham que elas são autossuficientes, que elas não precisam de ninguém, nem de Deus, nem de Jesus. Aí é uma parada. Mas compreendeu? Peça ajuda. Isso começa com aquele processo chamado humildade. Né? A humildade, nós precisamos entender que é ponto de partida. Sem ela, nós não vamos subir essa escadaria evolutiva, né? Ou essa rampa evolutiva. Né? Quem não gosta da palavra escada, mas pode usar rampa, não tem problema, desde que esteja ascendendo. Né? O importante é a ascensão. Né? É isso. Então tá, seu Luiz, acho que já fizemos um podcast, acho que é o recordista em tempo, provavelmente. Né? Acho que sim, Fico muito feliz, né? Então agradecer você que nos ouve, você que nos assiste, né? Mais uma vez estarmos aqui, né? Obrigado, Daniel, nosso querido capitão, por estar aqui. Espero que a gente possa ter trazido aí uma mensagem bacana, algumas reflexões, né? Lembrando sempre que a todos nós será dado conforme a nossa semeadura, então que nós tenhamos atenção nisso, né? Que nós possamos trazer essa nossa responsabilidade sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, né, sobre tudo que fazemos. Sentimentos, né? Então, que obviamente na nossa imperfeição nós teremos nossos altos e baixos, né? Mas que a gente procure sempre trabalhar para ficar mais nos altos, né? E minimizar os baixos, né? Porque isso é sinônimo da verdadeira felicidade, né? É um copinho que esse fica sempre cheio, né, seu Luiz? E o copo material, o copo do dinheiro, das coisas físicas, ele não preenche esse copo da alma, né? Esse copo que realmente nos faz acordar inspirado, nos faz dormir tranquilo, nos faz feliz, né? Então, rogo aqui que os irmãos possam ter absorvido um pouco dessa mensagem, dessa energia, e que nós possamos sempre caminhar rumo a Jesus, rumo à espiritualidade de luz, e rumo a tudo aquilo que nos faz melhores, né? E lembrando que tem muito material, muito podcast bom, muitos livros maravilhosos, que a gente também tira um tempinho porque é trabalho, dinheiro, compromisso, casa, né? A gente às vezes não dispensa um tempinho em algo tão importante, né? Só quando está na dificuldade, meu Deus do céu, o que eu faço? Jesus, me ajuda, né? Não que Jesus não vai ajudar, né? Mas... E também lembrar de agradecer Jesus nas horas boas, né? Isso aí. O crossfit espiritual é necessário, né? Essa musculação aí a gente precisa estar sempre conectado. Fitness mental. O fitness mental. Então, obrigado, capitão. A palavra final e depois a gente passa para o seu Luiz Miller encerrar. Ok, obrigado. Nós queremos agradecer ao Anderson pela oportunidade que nos dá de podermos conversar sobre o Espiritismo, porque aqui foi uma conversa, né, informal, muito gostosa, né? Agradecer ao seu Luiz, sempre nos ensinando, nos dando aí aprendendo com vocês. Abrindo nossas mentes, né, para novos horizontes. Agradecer ao nosso irmão que está na técnica, o Everton. Everton Dias. Agradecer ao Everton, pai do Pedro e da Joana. Opa. Pelo apoio que nos deu aqui para que esse podcast pudesse ser gravado e que nós possamos nos encontrar em outros momentos felizes como esse, que para nós são momentos felizes. Como diz o seu Luiz está aqui ao lado, nosso encontro com Jesus. É verdade, é mais... Pois Anderson e Everton, né? Everton, nosso irmão capitão, também nossa gratidão, né, por esse apoio, e claro, não podemos esquecer de ser gratos a Jesus,
que é o nosso grande mestre, nosso grande mentor maior, né? Nosso modelo e guia. Agradecer por essa oportunidade, né? Eu saí de casa e ainda falei para minha esposa, eu vou ver se eu trabalho mais um pouquinho para Jesus. Porque esse trabalho é para Ele, né? Quem tem que aparecer nisso tudo é Jesus, né? O grande interessado nisso é o próprio Cristo. Ele quer que esse fogo que ele veio trazer à terra se incendeie logo. Eu tenho pressa nisso. O fogo do amor, o fogo da verdade espiritual, né? Mas ele precisa de nós. Ele precisa de nós, né? Para que esse incêndio amorável, né? Fraterno, generoso, gentil, possa se espalhar cada vez mais e evitar que os bombeiros venham apagar esse fogo, né? Porque a gente sabe que tem. Sim. Né? Tem daqueles que estão jogando água fria nessa fervura espiritual, muitos, né? Infelizmente. E que esse fogo possa derreter o gelo de alguns que estão congelados. Pois é, exatamente. Então é uma felicidade muito grande nós, eu pelo menos penso assim na minha imperfeição, no meu pouco crescimento, e hoje ter à disposição um microfone, né, aqui para falar de Jesus. Isso é uma alegria que não dá para aquilatar, né? Então, muito obrigado a todos os nossos ouvintes e, mais uma vez, agradecer a Deus, a Jesus, a esses espíritos luminosos que estão conosco, onde nos deram todas essas ideias que foram insufladas e que nós, devagarinho, fomos pegando e passando para os nossos irmãos. Nossa gratidão a Deus e a rogativa a Jesus que abençoe todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos que, de alguma forma, precisam de um incentivo para a vida, para que esse gosto pela vida, que não percamos o gosto pela vida, gostar de viver, gostar de estar junto com pessoas, amar as circunstâncias, os eventos, sempre dentro dessa ideia maior de fraternidade. Que Jesus nos abençoe a todos, que a sua paz permaneça em cada coração, são os nossos votos sinceros. Muito obrigado a todos. Que assim seja. E até o próximo episódio do Espiritismo Cristão. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem na paz, fiquem na luz.